Pena de morte é um dos itens mais polêmicos que nós temos, e é interessante porque na maioria das vezes você conversa com um cristão, com um crente, e se você fala em defesa da pena de morte, eles vão se espantar e até às vezes achar que você não está tendo um caráter cristão amoroso de perdão. Mas isso é algo que a gente tem que refletir com bastante cuidado. Eu diria que esse é um assunto bom para ser discutido, porque não somente nesse assunto, mas em qualquer convicção ética que a gente venha afirmar na nossa vida, na apreciação do mundo que nos rodeia, da política, da economia, qualquer coisa que seja, nós temos que firmar nossas convicções não a partir do que achamos, não a partir daquilo que o mundo diz que é politicamente correto, não seguir o coro que está ao nosso redor, mas de firmar as nossas convicções éticas pelo que a palavra de Deus ensina. Então, essa é a questão. O que é que a palavra de Deus diz? Quando nós vamos até a palavra de Deus, nós vemos que a pena de morte foi instituída não pelo homem malévolo, pecador, mas pelo próprio Deus. Nós vemos que Deus, até a época do dilúvio, você não tem a instituição do governo e as pessoas faziam o que queriam e a violência campeava por toda a terra e veio o julgamento de Deus. E então ele renova o pacto lá com Noé e ao fazer isso, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, ele diz que quem tirar o sangue, a vida de uma pessoa, pelo homem perderá a sua vida, né? Então, a essência do que está lá é isso. Aí está o poder da espada colocada em cima de uma instituição humana, que é o governo. Paulo vai trabalhar esse mesmo conceito lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, aonde ele diz que o governo não traz em vão a espada em mãos. A espada ali não é apenas um instrumento decorativo, mas ela é um instrumento de execução. Nós vemos também, quando Deus institui a legislação civil ou judicial do Estado de Israel, ela tem valor didático, não tem valor normativo para nós, mas logo depois de dar os 10 mandamentos, Deus, na sequência ali dos 10 mandamentos, ele começa a falar de como a pena de morte deveria ser aplicada. Ele está falando aquilo ali a Moisés. Então, como é que nós podemos ser contra a pena de morte quando ela foi instituída pelo próprio Deus? Às vezes as pessoas são contra porque dizem, não, mas isso foi no Antigo Testamento. Não, mas a graça, a benevolência de Deus existia também, sempre existiu no Antigo Testamento. Ali ela estava particularizada numa nação de Israel, mas ela não foi retirada, a autoridade dos governos não foi retirada no Novo Testamento. Paulo falava num contexto de um governo despótico. Outras vezes as pessoas dizem, não, mas está lá nos mandamentos, não matarás. Mas isso, quando nós observamos esse mandamento e estudamos ele, vemos que a palavra ali utilizada, ratzak, ela quer dizer não assassinarás. Ou seja, aquele mandamento, ele é exatamente valorizando a vida, dizendo que não se pode assassinar. A pena de morte não foi instituída para desvalorizar a vida, mas sim para valorizá-la, para mostrar que uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus nunca pode ter a sua vida tirada por assassinato, por crimes hediondos como o que nós presenciamos. Então, quando nós trabalhamos contra a pena de morte e enfraquecemos o governo nesse aspecto, nós estamos enfraquecendo o governo na sua área primordial, que é garantir a segurança dos cidadãos. E aí o que é que acontece? Os governos entram em todas as outras áreas possíveis e imagináveis e esquece aquela que é principal, que foi otorgada, esse foi o poder otorgado a ele pelo próprio Deus.